pessoal, meu nome é Aline Lemos, também assino como Line, e eu vim falar para vocês sobre o meu quadrinho Fogo Fato, que é o meu segundo livro, mas a minha primeira história mais longa. É uma HQ de ficção científica e fantasia, desenhada em Aguada de Nanquim, de 80 páginas, e foi financiado coletivamente esse ano, como a minha primeira história mais longa, como eu falei. Essa é uma história que se passa em uma cidade com cara de passado, mas também extremamente modernizada, que enfrenta um problema de uma população fantasma indesejada nessa cidade. E ela acompanha dois personagens principais, que é Chris, uma pessoa não binária encarnada, de carne e osso, e a sua namorada, Mina, uma fantasma, enquanto essas duas pessoas investigam uma série de incêndios na cidade. Então, é uma história, é uma aventura, é também uma história que fala sobre conflitos urbanos, através da linguagem da fantasia e da ficção científica. Foram alguns anos pensando nessa história. Eu comecei a fazer, eu tive a primeira ideia em 2016, eu tive como influência a ficção científica, principalmente o cyberpunk, mais especificamente o cyberpunk feminista, mas também literatura de realismo fantástico e o próprio contexto político no Brasil, que me motivaram a escrever essa história. Ela é uma história sobre sobreviver em um contexto desfavorável, um contexto de exclusão, em que as pessoas nem sempre sentem que são capazes de mudar a sua realidade. E então, nesse sentido, a nossa realidade trouxe muito esse pontapé para fazer essa história. Eu gosto de trabalhar com ficção científica e fantasia porque são gêneros, são linguagens que permitem a gente a deslocar a nossa percepção da realidade, a imaginar caminhos diferentes, a especular mesmo, né? E pensar sobre a nossa realidade de uma forma mais livre, e muitas vezes mais instigante também, para mim, pelo menos. Então, eu queria falar da nossa realidade concreta, porém de uma linguagem que trabalhasse a nossa imaginação, e por isso que eu escolhi trabalhar a ficção científica. Eu já tinha começado, né? Eu comecei em 2016 a pensar nessa história, mas como eu não tinha financiamento na época, ela foi se amadurecendo bem devagar, e só no ano passado, em 2019, que eu consegui realmente finalizar o roteiro e também depois a parte do desenho. Eu fiz essa história, ela tem muito de Belo Horizonte, muito da paisagem de Belo Horizonte. Isso aqui é uma das recompensas do Catarse, e também uma cena em que a gente vê alguns pedaços da arquitetura de Belo Horizonte em que eu me inspirei. E isso porque eu sinto falta de narrativas que tragam elementos da nossa cultura, da nossa realidade, e que explorem além também disso, que não seja só uma abordagem jornalística, uma abordagem naturalista. Eu sinto falta de imaginar caminhos diferentes a partir da nossa própria realidade. E eu moro em Belo Horizonte, atualmente eu moro no centro de Belo Horizonte, e eu vejo muitos prédios antigos. São prédios que foram construídos no começo do século XX, prédios de arte déco, que me fazem... E eles, em Belo Horizonte, eles são muito decadentes, às vezes não estão cuidados, e se misturam também com uma paisagem mais contemporânea. E isso sempre me fez pensar muito nessa questão do tempo, da história, como que esses predinhos do começo do século, nesse estilo do Art Deco, eles me lembram esses ideais do começo do século XX, de progresso, de harmonia, de urbanização,
e todas as promessas que foram feitas nessa época para as nossas cidades e que não necessariamente se cumpriram, e que continuam aí como ruínas de nosso desejo de progresso, né? Então, eu explorei muito essas imagens na minha, na minha história. Aqui tem uma foto e uma cena, né? Por isso, porque eu acho que são imagens interessantes para a gente pensar sobre o que a gente, como sociedade, desejou como futuro e o que está acontecendo agora e para onde nós vamos, para pensar essas questões. Então, apesar de ser uma ficção que se passa em uma cidade super modernizada, ela também carrega essa cara de passado. E nesse sentido, também tive um pouco mais de liberdade por estar trabalhando fantasia. Ela não se passa em Belo Horizonte, mas ela tem esses ecos, porque eu acho que levanta questões muito interessantes sobre a nossa sociedade. Também posso falar desse processo produtivo. Esse livrinho que eu mostrei aqui, ele é um fanzine que eu fiz para os apoiadores também do financiamento coletivo, falando sobre o processo criativo desse quadrinho, né? E como eu falei, ele foi um processo um pouco longo nessa parte inicial. Eu tive essa ideia mais ou menos em 2016. Eu queria trabalhar com a ideia de fantasmas como uma metáfora para a diferença. Isso não foi eu que inventei, isso é uma coisa muito presente na ficção científica e na fantasia também, para explorar essa ideia de o que é diferente, o que é o outro na sociedade, quem faz parte do projeto de modernidade, quem não faz. Então eu tinha essa vontade de trabalhar esse tema e de usar a figura do fantasma também, porque mobiliza medo, mobiliza desejo também. E aí eu criei os personagens, e depois, como foi a minha primeira história longa, eu fui um pouco metódica na parte de criação. Eu criei um argumento e depois eu criei uma espécie de capítulos do roteiro. Eu fiz um roteiro escrito, mais ou menos geral. Depois eu fiz um roteiro desenhado com layout. E durante todo o processo eu continuei fazendo também os desenhos. Aqui são alguns testes. Uma pesquisa gráfica também, até eu chegar na fase do desenho em si. Esse é o desenho final de uma página que eu gosto bastante, que é essa página que está aqui no final, e aí depois eu passo ela para a mesa de luz com o nanquim. É um processo praticamente totalmente analógico, mas eu também uso da edição digital em alguns momentos. Em alguns momentos até eu faço alguns trabalhos analógicos com uma lógica meio digital, para facilitar, por exemplo, as letras. Eu fiz questão de fazer as letras à mão, porque como eu trabalhei com a paisagem urbana, o picho também foi uma influência estética. E então eu queria que o texto do personagem conversasse com os textos que estão na cidade. Então eu fiz as letras todas à mão, deu um certo trabalho na mesa de luz, e depois digitalmente eu coloquei, porque cada personagem tinha uma letra diferente para identificar a sua fala. Foi uma forma que eu encontrei de diferenciar as diferentes vozes e também de conversar com essa estética da cidade, de várias linguagens, de várias escritas. E, por fim, eu tive a ajuda do Gabriel Nascimento na hora de editar o livro, que é um colega meu daqui de Belo Horizonte, designer gráfico, quadrinista também. Eu queria que fosse um livro bem acessível, uma linguagem bem próxima das pessoas, porque, afinal, eu estava tratando de alguns temas complexos, essa questão dos conflitos na cidade, da mobilidade urbana, que é o principal conflito abordado, da diferença, da exclusão. Mas eu queria que isso fosse uma leitura divertida, uma leitura interessante,
e que no final das contas o mais importante seria a jornada das personagens e a relação delas, que a gente pudesse ter uma identificação e sentir que a gente está com elas, porque afinal de contas também é uma história sobre não necessariamente resolver todos os problemas do mundo, mas sobreviver juntos nesse contexto. E para falar em contexto, né, a gente está no contexto de pandemia, eu também tenho praticado isolamento social, e para falar um pouco sobre esse contexto de agora, sobre a minha produção, eu posso dizer que a rotina em si não mudou tanto para mim, porque eu também já trabalhava em casa, mas existe uma dificuldade, uma ansiedade, como todo mundo está vivendo. Eu acredito que eu tenho um certo privilégio de poder ficar em casa e não me expor tanto à situação de risco e ter quem me apoia nesse momento. Mas é difícil porque a nossa profissão como ilustradores, quadrinistas e afins, de modo geral, é uma profissão precarizada, em que a gente não tem praticamente acesso a direitos trabalhistas, a segurança, né? É uma profissão instável e nesse momento isso se torna ainda mais delicado. Então, isso com certeza afeta a minha capacidade criativa. Então eu tenho produzido lentamente, com cuidado, tentando correr atrás para me sustentar, mas também manter uma saúde mental, né? E desde que eu terminei Fogo Fato, que foi logo no começo desse nosso contexto de pandemia, eu ia fazer um lançamento aqui em Belo Horizonte do livro e ele teve que ser adiado justamente na primeira semana de quarentena, seria o lançamento. Tive que reinventar, fazer um lançamento digital que já não dá o mesmo gosto, mas também é uma forma de estar com as pessoas. Então eu tenho tentado me adaptar também e o máximo possível estar presente, estar com os meus colegas e trocando ideias. E nesse sentido também eu estou aberta a todos vocês também para continuar conversando sobre quadrinhos, sobre o meu livro e que a gente consiga estar junto nesse momento da nossa forma possível. É isso. Obrigada, pessoal. Um abraço.